Glória a Deus. Igreja chique, a gente não pode nem pedir para ligar o ar-condicionado, porque é central, né, irmão? João, capítulo de número 11. Aleluia. Ô, irmãos, como foi importante eu estar aqui hoje. E eu digo isso pelo tanto que eu recebi. Só quem recebe é que sabe o tanto que recebe, né? Oh, aleluia. Muito obrigada pelo convite, viu? Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11. Essa aqui já está aberta para a gente beber, né? Ninguém bebeu não, né? Tem certeza. Versículo 25. Somente a parte A, que é a parte onde vai o primeiro ponto final, tá bom? João, capítulo 11, versículo 25. Diz assim: disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Deixa eu ver como é que está a versão ali. Vamos todos juntos? Ali tem ponto e vírgula, no meu tem ponto. Mas vamos terminar ali no vida, todos juntos, 1, 2, 3 e... Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição. Diga amém por essa palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos o Teu nome nessa noite. Porque foi o Senhor quem nos trouxe a esse lugar, através da pessoa bendita do Teu Espírito Santo, que não nos deixa só, mas está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É Ele que nos move, é Ele que confirma o querer e o efetuar do Senhor. Obrigada por esta noite, Senhor, incomum, esta noite inédita, esta noite onde o Senhor separou não apenas a noite, mas todo o dia. Este é o dia que o Senhor fez para que nós nos regozijássemos nele. É o dia que o Senhor criou para que nós nos alegrássemos nele. E como o Senhor tem tocado na nossa alegria nessa noite. Quantas vidas, Senhor, ao longo desse culto já tem as suas vestes substituídas. O Senhor tirou a veste de lamento, Senhor, e está vestindo com vestes de festa. O Senhor tirou a tristeza e está ungindo com óleo de alegria. O Senhor está nos dando ornamento na cabeça ao invés de cinza, ao invés de espírito angustiado. Isso tudo é o Teu mover em nosso meio. Nós nos movemos de acordo com a Tua palavra. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui podendo dizer que Tu és o nosso Deus. O Deus único e verdadeiro. Antes de Ti nenhum outro houve, depois de Ti nenhum outro jamais haverá, porque Tu és o único verdadeiro. Ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia, e não há quem possa fazer escapar das Tuas mãos. Agindo o Senhor, não tem tristeza, não tem depressão. Agindo o Senhor, não tem encantamento, não tem palavra de maldição. Agindo o Senhor, não tem enfermidade, não tem laço, não tem contenda. Agindo o Senhor, não tem fofoca, não tem calúnia. Agindo o Senhor, não tem figa, não tem laço. Agindo o Senhor, não tem síndrome do pânico, não tem síndrome do pensamento acelerado, não tem vontade de querer sair daqui para fumar um cigarro. Agindo o Senhor, ninguém impedirá. Faz conforme a Tua vontade, porque como já cantamos aqui nesta noite, Tu és o grande eu sou, e fora de Ti nenhum outro há. É o Senhor que nós reverenciamos, é por causa do Senhor que nós viemos, é crendo que Tu tens uma palavra, e a Tua palavra é direção, a Tua palavra é resposta, a Tua palavra é ânimo, a Tua palavra é saúde até os ossos. É crendo nisso que vim, é por causa disso que eu e Teu povo estamos aqui. Então ministra conforme a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra. E enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada, que enfermos sejam curados, que cativos sejam libertos, que mentes sejam restauradas, que toda cauterização de mente e de espírito caia por terra em nome de Jesus. Cumpre o que Tu disseste que faria
faria. Quando tu me chamaste ao ministério da palavra, dizendo: abre a tua boca que eu encherei, e no abrir da minha boca tu estaria curando, na autoridade do nome de Jesus, tu estaria restaurando, salvando, libertando, edificando, confirmando ministérios. Oh Deus amado, Deus bendito, eu não te peço que faça a minha vontade, eu te peço tão somente que cumpra a tua palavra e faça a tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, o teu nome é poderoso, o teu nome neutraliza principados e potestades, o teu nome tem poder para abrir janelas no céu em direção à terra, o teu nome dará respostas e diretrizes, o teu nome tem poder para trazer alinhamento de governo em Curitiba, e nós temos uma autoridade aqui para isto. O teu nome tem poder para fortalecer famílias sacerdotais nesta região, o teu nome tem poder para que pessoas de outra cidade possam sair daqui munidas de uma palavra que norteará um novo tempo ainda este ano. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Como Pedro, nós nos colocamos na tua presença e te dizemos: para quem iremos nós, se só tu tens palavra? Nós queremos abrir mão hoje da porta aberta, se for necessário. Nós queremos abrir mão hoje da cura em principal, se for necessário, porque a lista de necessidades é muito longa. Mas nós queremos hoje aqui nos colocarmos como centurião, quando ele disse: basta uma palavra. Senhor, se tu enviares uma palavra, ela é o suficiente para abrir porta, para curar, para restaurar, para levantar. Então nos envia a tua palavra e fala conosco em nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Senta dando glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. O Senhor está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. A passagem que nós lemos, ela é muito conhecida. Até daqueles que não são amantes, da palavra de Deus, não são leitores assíduos do texto sagrado, da Bíblia Sagrada, já ouviram falar sobre a ressurreição de Lázaro. Eu acredito, sinceramente, que não haja ninguém aqui que nunca tenha ouvido falar sobre aquele a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos. 4 dias, e a própria irmã dizia, quando o Senhor perguntou aonde ele estava: já cheira mal. E o texto vai antecipar o momento da morte, dizendo que Marta escreveu um bilhete na ocasião que Lázaro ainda estava enfermo. E aí ela envia esse bilhete, e o bilhete chega por intermédio de um mensageiro aonde Jesus estava com seus discípulos. Jesus vê o bilhete, está em tempo de retornar à aldeia de Betânia, se assim quisesse fazê-lo, mas ele diz que não vai voltar de propósito. Ele diz: eu não vou. E isso fica claro depois da morte, quando então a notícia que chega não é mais que Lázaro está enfermo, mas que Lázaro agora já está morto. Lázaro já estava morto. O que faz as pessoas que ouviram ele dizer que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, pensarem que ele poderia ter entrado em contradição, porque na verdade agora Lázaro está como? Morto. Só que ele deixou muito claro que não era para a morte definitiva, e era isso que ele queria dizer, mas era para a glória de Deus. E muitas vezes na execução, na operação de Deus para fazer um milagre, aquilo que é ruim precisa ficar pior, acredita? Para que o nome de Deus seja glorificado, porque senão o remédio que vai ser glorificado, senão é a terapia que vai ser glorificada, senão é a pessoa que paga a dívida que vai ser glorificada.
E aí, às vezes, dependendo da circunstância, a área da nossa vida que precisa da manifestação de um milagre, Deus permite o protelar do tempo, não do Kairos, do Cronos, porque Deus não se atrasa. Somente para que assim Ele tenha mais liberdade para agir. Quando alguém olhar para você e perguntar, e aquela situação? Está difícil? E você diz, está muito difícil. E aí a pessoa vai dizer, e o seu Deus? Você diga, Ele está criando espaço para trabalhar. Ele está querendo expandir a área de atuação dele. Então o Senhor Jesus, Ele ouve a notícia e não vai. E aí depois que ele já está morto, Ele deixa claro que não foi de propósito e com propósito. E é uma parte muito difícil da gente compreender. Porque o texto abre a narrativa dizendo que Jesus amava. Eu disse que a narrativa do texto abre dizendo que Jesus amava, gente, é Jesus. E Jesus aqui está admitindo por Marta, Maria e Lázaro, não é o tipo de amor que se deve, como diz a Bíblia, porque a Bíblia diz que todos nós, até aqueles que estão com boleto em dia, são devedores de algo inegavelmente, que é devedor do amor. Você deve amor. E isso aqui fala sobre a imposição do amor, para que nós possamos compreender que o amor, na verdade, não é um sentimento, é uma decisão. E quem está casado há muito tempo sabe do que eu estou falando. Tem dia que você não sente, tem dia que você só honra o voto. E aí, quando nós falamos sobre a imposição do amor, nós estamos falando do amor de quem, por servir ao Senhor e saber que Deus é amor, sabe que tem que amar e que tem que manifestar esse amor. Porque aquele que diz que ama a Deus, que nunca viu e não consegue manifestar esse amor pelo próximo que está diante dos seus olhos, ou não ama a Deus ou é mentiroso, porque as duas coisas não dá para ser. Então, que tipo de amor é esse? É o amor do tem que amar. Sabe aquela pessoa que fala mal de você e a vontade é ir lá? E o Senhor diz assim, não vai não, porque você é crente. Crente tem que amar. Sabe, às vezes, aquele setor e aquela área de trabalho onde você sabe que 3 funcionários que deveriam te ajudar fazem de tudo para te prejudicar. E a vontade é montar uma reunião, chutar o pau da barraca. Aí você sai na segunda-feira decidido, hoje eu vou quebrar o pau. E o Senhor diz, tu é crente. Tu tem que amar. E aí a gente chega lá no outro dia, dotado de maturidade da fé, sabedoria e graça do Eterno, e diz, bom dia, queridos. Deus abençoe o vosso dia. Camille, o que é isso? É falsidade? Não, é maturidade. O próprio Jesus, olhando para Judas, conseguiu separar quem ele era do que ele tinha feito. E quando olhou para ele, não disse, o que faz aqui, cobra cascacu? Não, ele disse, amigo, a que vieste? Jesus é irônico? Jesus está de falsidade? Não, Jesus está dizendo, aquilo que você faz contra mim não tem o poder de mudar quem eu? Eu sou amigo. Eu sou bem resolvido. Entendeu? É basicamente a mesma coisa. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque o tipo de amor que Jesus está dizendo aqui, e João escreve no capítulo 11, qual era o tipo de amor que ele nutria por Marta, Maria e Lázaro, não é esse amor que nós estamos falando. Esse amor ele tem por todo. Esse amor é João 3,16, manifestado em Deus. Que se manifestou por quem presta, quem não presta, quem serve, quem não serve, quem crê, quem não crê, por todo o mundo. Agora, o tipo de amor que é revelado no grego em João capítulo 10, quando abre a narrativa textual, dizendo que Jesus amava a Marta, Maria e Lázaro, não é esse tipo de amor impositivo, é o tipo de amor que está ligado a gostar, ou seja, é afinidade. Eu não amo porque eu tenho que amar, porque eu tenho que amar, eu amo a todos. E Marta, Maria e Lázaro, o Senhor, ele diz, deles eu gosto. Camille, tem diferença? Tem gente que você ama, mas não gosta. Tem que amar. Mas não conversa, não se bica, não dá certo. Camila, mas será que isso é pecado? Não. Paulo diz, olha, a paz é com todo. Comunhão você escolhe com quem. Paz é obrigatório, comunhão é opcional. É bom a gente falar isso, porque dependendo do nível de indisposição que você tem em alguém, até para preservar a paz é necessário manter um nível de distância. É verdade. Aí ouça isso.
O tipo de amor revelado por Jesus para Marta, Maria e Lázaro está ligado à afinidade. Você sabia que a casa de Lázaro foi a casa que Jesus mais visitou na maior celeridade do seu ministério? Não havia absolutamente nenhuma outra casa que Jesus tivesse tempo para frequentar tantas vezes. Na verdade, não é que ele tinha tempo, é porque o tempo funciona de acordo com a nossa escala de prioridade. Normalmente as coisas que você diz que não tem tempo é porque você não dá a elas prioridade. Porque senão você arranjava tempo. Então veja, de fato e de verdade Jesus tem um ministério corrido, uma vida acelerada. Nós estamos falando de uma ascensão ministerial que vai durar somente 3 anos e meio. E talvez você diga, Camila, mas 3 anos e meio não é muito para revirar o mundo de cabeça para baixo, gente. Porque foi o que ele fez. Tudo na história vai datar-se entre antes dele e depois dele. E quanto tempo ele teve para fazer isso? 3 anos e meio. Todavia Jesus mostra o tempo todo que suas prioridades vão sempre ter tempo. Você quer ver? Todo judeu que precisasse passar pelo território samaritano dava uma volta para poder chegar na Galileia, saindo da Judeia. Fazia uma viagem de 6 dias, Jesus faz em 3. Por quê? Porque ele quer otimizar o tempo. E porque ele tem um propósito com uma mulher lá, uma samaritana. Quem lembra dessa história? Aquela que tinha 5 maridos e o 6º agora não era dela. Agora olha que coisa, ele chega primeiro do que ela, cansado da viagem. Senta e espera. Aí eu fico me perguntando, se Jesus tem tempo para sentar e esperar os outros, que vida acelerada nossa é essa? Que a gente não tem tempo para nada. Não pode ouvir, não pode ligar, não pode falar, não pode atender. Não tem tempo para nada. Se aquele que estava para consumar a maior obra que o mundo já viu, chega de uma viagem cansado, que não foi de avião, foi a pé, se assenta sobre um poço com sede, e ele não faz ela vir mais rápido não. O texto diz que ele espera. Porque não é uma questão de ter tempo, é uma questão de escolher quais são as minhas prioridades. Quantas vezes dedicamos o nosso tempo para fazer o que é urgente? E Deus está direcionando algumas pessoas aqui, Ele está dizendo, nem tudo que é urgente é importante. Mas aquilo que é importante não deixa de ser importante enquanto você fica ocupado com o que você acha que é urgente. Tem coisa que você classifica como urgente, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Daqui a pouco está num ciclo vicioso de trabalho, de correria, de ativismo religioso. Quantas vezes na minha vida, no período que eu servia a igreja local, 12 anos de maneira integral, eu servia o reino sem falar com o rei. Quantas vezes? Quantas vezes eu cheguei em casa e eu disse, rapaz, hoje eu servi a igreja, eu servi o pastor, eu servi os irmãos, mas a Deus não dobrei o joelho para falar com ele até agora. Por quê? Porque você só quer suprir demandas urgentes. E o Senhor está dizendo, aquilo que é urgente não substitui o que é importante. Então preste atenção, Jesus estabelece prioridades, sabe o que isso mostra? Que ele coloca em grau de ascensão prioritário, não apenas quem ele ama, mas quem ele gosta. Camille, qual é a diferença? A diferença aqui não é para salvação, não confunda as coisas. A diferença aqui é para relacionamento. Sabe o que ele está dizendo? Amo a todos, mas só vou me relacionar com quem sabe priorizar o tempo, com quem eu gosto, com quem demonstra afeição por mim. Aí você acha que Jesus fez essa predileção por Marta, Maria e Lázaro de maneira aleatória? Claro que não. Vá ver como Marta o recebia, vá ver como Maria se comportava, vá ver o que Lázaro fazia. Eles eram pessoas proeminentes dentro da cidade e eles se arriscaram para receber Jesus a primeira vez, e eles não se inibiram em receber as pessoas que Jesus recebia, porque uma das maneiras de você agradar Jesus e fazer ele se relacionar com você de maneira mais afinitiva, ao invés de impositiva, é amando quem ele ama. Oh, e na casa de Marta, quem estava com Jesus entrava também. Camila, por que parece que meu relacionamento com Jesus não está fluindo tanto quanto deveria fluir? Porque ele está dizendo, se você não serve aos meus, você não me serve. Se você não gosta dos que gostam de mim, então eu também me sinto não benquisto por você. Todo mundo que andava com Jesus era bem recebido na casa de Marta. Isso fazia com que ele se sentisse à vontade. Camila, Jesus dá importância para isso, dá tanta importância que ele vai olhar para os discípulos e ele vai dizer assim, eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu estive nu e vocês não me vestiram, eu estive preso e vocês não foram me visitar. Aí Pedro olha para ele e diz, Senhor, quando foi que nós te fizemos uma dessas coisas? Aí ele diz, quando vocês não fazem aos meus, vocês não fazem a mim. Sabe o que ele está dizendo?
quando você esbarra neles, você implica comigo. Quando você negligencia eles, quem se sente negligenciado sou eu. Então a casa de Marta era uma casa que deixava Jesus à vontade. E por isso ele os amava, não por questão impositiva, mas por relacionamento afinitivo, afinidade. Não é bom quando a gente chega numa casa que a gente fica à vontade? Era basicamente esse o caso. E o texto afirma que ele os amava. E esse tipo de relacionamento é uma via de mão dupla. Então, Camila, você percebe que Lázaro, Marta e Maria sentem que Jesus se relaciona com eles de maneira diferente? Claro. Claro que eles sentem. Porque quando alguém te honra, você sente o peso da honra. Senão não seria honra. Gente que tem dificuldade de honrar pessoas que fazem coisas diferentes, ainda não entenderam o princípio da honra. Não trate igual a todo mundo quem não te trata igual a todo mundo. E eles percebem isso. E obviamente Jesus honra esse tratamento. E os trata assim, de maneira diferente. Tanto que quando Lázaro morre, ele insiste com os discípulos dizendo: Lázaro, nosso amigo. Olha que é amizade, não é obrigatoriedade, é voluntariedade. Eu vou lá porque eu gosto, eu vou lá porque eu tenho uma aliança com ele. Agora responda para mim com inteligência. O poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que estava no princípio com ele em todas as coisas, e sem ele, que é o verbo, nada teria sido feito. Poderia ressuscitar Lázaro chamando seu nome de onde quer que ele estivesse, e Lázaro ressuscitaria ao ouvir, sim ou não? Sim ou não? Até porque não dependia da voz dele ecoar por cima da sepultura. Dependia da voz dele ecoar até a profundidade do Seol, aonde estava retida a alma de Lázaro. Então, se Jesus chamasse o nome de Lázaro de onde ele estivesse, Lázaro ressuscitaria, sim ou não? Sim ou não? Mas ele não fez isso de onde ele estava. Ele disse: eu vou lá. Existem relacionamentos na sua vida, pessoas que no dia do aniversário, você não é o tipo que pode ligar. Se você não for, vai dar vento. Porque você não está dentro de um parâmetro de pessoas que ligam. O nível de relacionamento de amizade faz a pessoa esperar você. E esse é o tipo de comportamento que vai fazer Marta e Maria se comportarem como se comportaram quando Jesus chega. Agora vamos ver aqui duas verdades antes de Jesus chegar. Primeira, ele determina que vai ressuscitar Lázaro antes de comunicar isso para qualquer um, antes de animar a fé de qualquer um para crer nisso. Veja bem, versículos mais acima do capítulo, ele diz assim: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo. Só que como da última vez que eles haviam ido para aquela região, eles tinham sido expulsos, quase que a pedradas, a tapas e pauladas, os discípulos não queriam voltar para lá. Então, querendo fugir da missão, eles disseram assim: ah, Senhor, se ele dorme, deixa ele lá quietinho, que daqui a pouco ele acorda. Aí Jesus vai falar categoricamente, não de sono, mas de morte. E aí ele diz assim: Lázaro, nosso amigo, está morto. Olha o que ele diz, gente, preste muita atenção nisso aqui. Mas eu vou ressuscitá-lo. Então, em que momento Jesus toma a decisão de ressuscitar Lázaro? Na hora que Maria chora? Não. Em que momento Jesus toma a decisão de ressuscitar Lázaro? Na hora que os discípulos dizem: ah, então tá bom, nós vamos com o Senhor? Não. Jesus, porventura, demonstra que decidiu ressuscitar Lázaro porque Marta foi ao seu encontro na aldeia de Betânia? Não, gente, presta atenção. Antes de sair de onde ele estava, já disse qual era a sua decisão. Eu vou ressuscitar. Eu vou. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o eu sou não conta com a nossa opinião para fazer o que já determinou. Não espera o nosso conselho para saber se vai fazer aquilo que já determinou. A própria palavra escolhida em Êxodo capítulo 3, no verso 14, quando o Senhor se revela a Moisés dizendo que ele é, ali nós vemos duas vertentes. A primeira, o memorial do Deus de Abraão. O que ele está querendo dizer? Faça lembrança a eles da aliança de quem eu sou. O Deus de Abraão, o que fala e o que cumpre. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Na ciência você precisa de um tripé
para sustentar qualquer tese. É igual aquela câmera ali, ela precisa no mínimo de 3 pernas para conseguir manter equilíbrio. É por isso que a geração patriarcal de fé em Abraão está pautada em 3 pessoas: Deus de Abraão, Deus que promete; Deus de Isaac, o Deus que cumpre; Deus de Jacó, o Deus que dá manutenção àquilo que ele já prometeu. Ou seja, há um equilíbrio naquilo que Deus promete. Quando ele diz para Moisés, eu sou, ele está dizendo, diga isso que eles vão lembrar que é o Deus de Abraão que está voltando lá. E se é o Deus de Abraão, eles vão lembrar, tem autoridade suficiente para prometer, para fazer e para manter. Então vamos lembrar dele. Agora, uma das outras formas de interpretar o Yasher, que é ele dizendo eu sou o que sou ali, é uma das maneiras que ele diz assim, olha, aquilo que eu sou, você só vai descobrir enquanto caminha comigo. Por quê? Porque isso significa, eu sou o que você precisa que eu seja na hora que você precisa que eu seja. Então preste atenção, no Êxodo isso se revela da seguinte maneira: eu sou maná que desce do céu, eu sou coluna de nuvem durante o dia, eu sou coluna de fogo durante a noite, eu sou maná que desce do céu, eu sou água que sai da rocha, eu sou vento que sopra do oriente para abrir o outro lado do mar. Eu sou o que você precisar que eu seja na hora que você precisar que eu seja. Mas não dá para te falar tudo que eu sou aqui. Então você precisa comigo caminhar. E aí você vai saber quem eu sou. Por quê? Porque eu não me revelo antes. Eu me revelo enquanto você caminha. Lembra do Senhor quando a chamou a Abraão? Primeira coisa que ele disse foi quem ele era? Não. Primeira coisa que ele disse, verbo imperativo: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra em que eu vou te mostrar. O que Deus está dizendo? Eu vou me revelar enquanto você caminha. Tem gente que diz assim, Senhor, depois que tu me revelar eu vou. Não vai saber quem é Deus nunca. Não vai conhecer Jirê, não vai conhecer Rafá, não vai conhecer Shalom, não vai conhecer Sabaote, porque Deus não se revela na cadeira do conforto. Sabe qual é o nome dessa cadeira? Incredulidade. Sabe qual é o nome da cadeira de quem crê? Aquele que levanta e caminha, bota o pé primeiro e o chão depois. Porque o eu sou vai ser e vai se revelar naquilo que eu preciso que ele se revele para cumprir aquilo que ele me prometeu. Quando o Senhor se revela a Moisés em Êxodo, na sarça, ele diz assim: Moisés, você vai libertar o meu povo. Se você olhar lá, você vai ver que ele não está perguntando se Moisés pode, porque ele não chama Moisés baseado em quem Moisés é, ele chama Moisés baseado em quem ele é. Camila, como é que eu sei que Deus me escolheu? Quanto menos você parecer com o que Deus disse que vai fazer, mais certeza eu tenho de que é você. Porque a Bíblia diz que ele escolheu as coisas que não. Se você tem uma vida que te parece discrepante em relação à promessa que Deus te fez, isso só me dá certeza que você foi o alvo dela. Deus não chama rico para dizer que vai ser rico. Deus chama pobre e diz, vou te fazer rico. Aí você olha para o pão, olha para o café acabando e a promessa, vou te fazer rico. Aí você olha para o pão, olha para... Aí você diz, eu não creio. Deus está dizendo, pô, tu devia era crer dobrado. Chamei as coisas desprezíveis. Você sabia que tem gente que é capaz de fazer coisa que a gente com Deus não é capaz? Eles fazem sozinho. Coisa que a gente precisa de Deus para fazer. Você sabia disso? Vou falar de novo. Você sabia que tem gente que consegue fazer sem Deus coisas que nós só vamos ser bem-sucedidos se fizermos em Deus? E se você tem problema com isso, é isso que vai afetar a sua escolha, não a vontade de Deus para a sua vida. Por quê? Porque Deus escolheu justamente os desprezados. E quando tu te revoltas e dizes assim, eu vou desistir de tudo porque eu não tenho capacidade em mim. É Jesus dizendo, foi por isso que eu te escolhi. Mas o outro nem tem Deus e está prosperando mais do que eu. E ele está dizendo, é por isso que eu não escolhi ele. Porque o nome de Deus é glorificado nas coisas que não são. Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolheu as fracas e as desprezíveis para confundir as fortes e as que pensam que são. Enquanto eu estou falando aqui, Deus está dizendo, é contigo mesmo, é você mesmo, é na tua casa mesmo. Ah, Camila, mas meu marido é um ébrio e Deus falou que ele vai ser pastor. Então é com este marido mesmo. E quanto pior ficar a situação, é Deus abrindo espaço para fazer milagre
é de propósito e com propósito. Porque não chamou o homem mais eloquente do Egito, mas chamou o mais estressado, o mais iracundo, o de língua pesada, literalmente o todo errado, o que camufla o morto embaixo da areia. O que começa e não termina. Você sabe quem são as pessoas que Deus chama? Os que precisam desafiar a procrastinação. Gente que tudo na vida começa e não termina. Aí quando Deus vem assim para você e diz, eu vou fazer, você se anima na hora, mas aí Deus não. Você se lembra que você é um procrastinador. Que você não termina nada que você começa. Aí você diz, não vai ter como essa promessa se cumprir, porque eu sou vacilona. Eu começo animada, mas eu termino parada no caminho. Eu começo a dieta, mas não vou até o final. Nem academia eu consigo me inscrever. Eu digo que vou fazer jejum 7 dias, no 6º eu vacilo. Aí tu começa a te lembrar e tu diz, rapaz, eu creio na promessa e sei que Deus pode. Ele tem tudo para fazer, mas tu bota para você o alvo. Aí você diz assim, mas não vai fazer, porque eu não presto, eu sou desprezível, eu sou procrastinador. Aí Deus está lá em cima ligando contigo essa palavra. Mas ao invés de Deus dizer, não vou fazer, você está aqui dizendo, ele não vai fazer, porque eu não presto, porque eu sou procrastinadora, porque eu sou vacilona, porque eu não concluo os meus ciclos. E Deus está dizendo, foi por isso que eu te escolhi. Aí tu está aqui na terra dizendo assim, eu não vou fazer, porque eu sou isso, eu sou aquilo. E Deus está lá em cima dizendo, é por isso que eu vou fazer, porque tu é isso, tu é aquilo. E é nisto aí que o meu nome vai ser glorificado. Aleluia. Veja, quando ele aparece a Moisés, ele disse, vai libertar o meu povo. Aí Moisés diz, sou pesado de língua. Ele diz, vai. Mas eles não vão acreditar em mim. E pela segunda vez o Senhor vai dizer, vai. Moisés não está entendendo. Quando Deus apareceu para ele, não foi para pedir sua opinião, foi para exigir sua obediência. E é isso que você tem que entender. Quando Deus te chama, você pensa que tem que apresentar para Ele ou o currículo do que você possui, ou a lista das cadeias que você já frequentou. Deus está dizendo, não preciso da lista do teu passado, eu estava lá antes da fundação do mundo. E também não preciso do currículo de onde você quer chegar. Eu sou a ponte que executa a realização do que você só imagina na tua mente. Camila, então o que Deus está dizendo? Deus está dizendo, nem a tua capacidade, nem a tua incapacidade, eu só quero a tua obediência. O restante quem vai fazer sou eu. Vai. É o que ele diz a Moisés. Você precisa comunicar isso, mesmo que seja por dentro da máscara, mas de maneira audível. A galera que está aí na tenda, faça isso agora. Diga a pelo menos 3 pessoas, Deus não pediu tua opinião. Ficou sem graça? Não fica não, deixa Deus te usar. Diga, Deus não pediu tua opinião, Ele só quer a tua obediência. Se você for capaz de obedecer, não precisa dizer se gostou do uniforme ou não. Se você for capaz de obedecer, não precisa dizer se queria as florzinhas de outra cor. Se você for capaz de obedecer, não precisa aferir o perfil da pregadora. Se você for capaz de obedecer, Deus está dizendo, eu não estou contando com o que você vai fazer do lado de fora, eu estou contando com a sua capacidade de se submeter ao que eu disse que farei. Obedece. Obedece. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. A ira do Senhor se acendeu contra ele, porque de tanto Deus dizer vai, toda hora ele colocava um argumento que parecia um contraponto que impossibilitava o que Deus estava dizendo que ia fazer. Deus está dizendo, é melhor você manifestar o meu poder do que a minha ira. E a tua obediência manifesta o meu poder. Mas a tua opinião, quando não solicitada, está manifestando a minha ira. Deus está dizendo, tem 2 caminhos hoje aqui para você. Em um deles você manifesta o meu poder. Mas no outro deles, se você não vigiar, você vai manifestar a minha ira. E quem aqui quer ficar diante de um Deus irado, irmão? Abre essa boca e diga misericórdia. Isso. O tanto que Deus nos ama,
não nos dá, na intimidade que temos com Ele, autonomia para mudar o que Ele disse que vai fazer. Presta atenção que eu vou falar isso devagar, porque eu quero que você absorva muito bem. Você pode ser a pessoa mais íntima de Deus. Vamos aqui supor que quando Deus olha para a terra e quer falar com o melhor amigo, Ele vai lá na tua casa. Se eu fosse tu, eu já tinha dado o endereço, o número, o telefone, o CEP. Vamos supor, de tanta amizade, de tanta intimidade com Deus, de tanta afinidade. Toda essa intimidade, toda essa afinidade não te dá autonomia para determinar o que Ele fez ou o que Ele vai deixar de fazer. Olha como é que é o princípio de amizade entre Deus e o homem quando se revela em Jesus Cristo. Ele diz assim: e sereis meus amigos. Aí todo mundo animadinho, né? Eba, amigo. Aí ele diz: se fizer o que eu mando. O princípio de amizade com Deus só é aberto se você estiver disposto a, sem insubordinação, a sem questionar e a sem opinar, passar pela porta da obediência. Irmão, pode falar variedade de línguas, se não passar na porta da obediência vai ser servo, mas amigo não vai ser nunca. Pode ser cheia da unção de Deus, pode acreditar nas promessas de Deus. Se não passar pela porta da obediência, vai ser chamada até de filha, mas de amiga não vai. Agora, se for obediente, se não questionar, se parar de querer, se você parar de colocar as suas fraquezas como ponto de argumento para Deus não fazer. E quando Deus quiser sentar num tronco para tomar um chazinho da raiz de Jessé. Quando Ele quiser se vestir de humanidade para bater na porta da casa de alguém e parecendo homem teofanicamente ser o próprio Deus. Quem não crê coma menos, mas quem crê saiba, aqueles que obedecem recebem em casa anjos de Deus e recebem o próprio Deus, como diz o autor da carta aos Hebreus, pensando que tem gente aqui que vai ser tão amigo de Deus que vai dar copo de beber água pra gente que nem gente é. E a porta que abre este caminho não é língua estranha, não é dom. A porta que abre este caminho não é talento. A porta que abre este caminho não é capacidade. A porta que abre esse caminho não é saber pregar, não é saber montar sermão. A porta que abre esse caminho não é ser pastor, pregador. A porta que abre esse caminho é ser obediente. Obediente. Você diz: Deus, eu não tenho capacidade. Ele diz: eu sei. Eu te chamei pela tua capacidade de obedecer. Eu não te chamei pelo que você tem. Te chamei porque eu sei que você tem capacidade de se submeter. Olha para cá. Sabe por que Deus pegou as mais desprezíveis, os de língua mais pesada, os mais terríveis? Porque essa gente não tem nada o que perder. Eles só têm o que ganhar. Você acha que haveria sobre a minha vida tanta relevância se eu tivesse decidido fazer outra coisa senão o que Deus me propôs a fazer? Será que eu estaria hoje aqui? Provavelmente não. E isso não fala sobre ser pregadora, isso fala sobre estar onde Deus quer que eu esteja. Pode ser como advogada, pode ser como juíza, pode ser como vereadora. Isso fala sobre ser relevante numa área que só Deus pode me tornar significativa. A obediência incondicional ao Senhor nem sempre fará de você uma pessoa famosa, mas sempre fará de você uma pessoa realizada no seu propósito. Porque ministério e vida com Deus não tem a ver com ser famoso, tem a ver com ser útil. Quanta gente que tem dinheiro na conta, irmão. Se depressão fosse coisa associada à pobreza, rico não se matava. Porque sucesso não tem a ver com dinheiro.
tem a ver com realização, tem a ver com saber que eu sou útil, tem a ver com atender um propósito, tem a ver com saber que a minha presença é notada e a minha ausência é sentida, tem a ver com ser uma roda na engrenagem de Deus, não tem a ver com ter um nome, tem a ver com ser importante para levantar o nome sobre todo nome. Sabe por que o fardo na vida ministerial de algumas pessoas está pesado? Porque você está correndo atrás de ser famoso. Deus está dizendo, se você estivesse buscando ser útil, você já estava feliz a beça. Eu estou ministrando aqui, irmãos, e eu estou tendo uma visão aberta. Eu vejo homens aqui dentro, homens. Eu não vejo as suas cabeças e nem os seus pescoços, eu vejo homens de túnicas compridas aqui dentro, e eles passeiam aqui dentro e lá fora, e eles têm sacos enormes, pastor. Sabe aqueles fardos antigos, onde se botava farinha e café? É mais ou menos 4 vezes o tamanho de um fardo daquele. E eu estou aqui dizendo, Senhor, o que é isso? E Ele está me dizendo, eu estou removendo o jugo, eu estou tirando esse peso, esse fardo, que você acha que é você que tem que fazer, que você acha que é você que tem que ter. Todas as vezes que Deus me vincular a isso, eu não vou me inibir. Ele está me mandando dizer o que eu digo sempre aqui. A obrigação de fazer cumprir uma promessa não é de quem recebe a promessa, é de quem faz. E Ele está dizendo, fui eu que fiz. Mas você tem andado angustiada, com gastrite nervosa, você tem andado perturbado, o cabelo está caindo, e não é genética da calvície, é porque você se coloca todo dia na posição de alguém que não tem condições de fazer, que não tem condições de alcançar, na condição de alguém que não pode realizar. E Deus está dizendo, não pode mesmo, mas eu não te chamei para fazer, eu só te chamei para receber. Mas você não fica tranquilo. E por que você não fica tranquilo? Porque você quer fazer cumprir aquilo que só Deus pode fazer. Por isso a promessa veio de Deus, porque só Ele é poderoso para fazer. Camila, então o que eu preciso fazer? Diga comigo, fé. Diga mais forte, diga fé. Vamos lá, templo e tenda, diga fé. Fé. Só precisa ter fé. A prova que você está passando não diz que Deus não te ama, só diz que Ele está te preparando. Você sabia que tudo que Deus te prometeu que ia fazer, Ele tem poder de fazer cumprir hoje, aqui, agora, de uma vez só? Vamos lá, gente, Ele tem ou não tem? Sim ou não? E, não é, e por que Ele ainda não fez? Não é porque Ele não pode fazer, é porque talvez eu não esteja na condição de... Gênesis capítulo de número 1 diz que tudo já está feito. Se eu te disser que não tem mais nada para Deus fazer, como você entenderia isso? Se eu te disser que o que a Bíblia afirma é que Deus não precisa fazer mais nada, porque Ele termina na criação do universo, céus e terra, afirmando assim, tenho-vos dado tudo. A maior prova de que isso não é vontade de sensacionalizar o poder de Deus, mas é uma realidade irrefutável, é que todos os milagres, sejam eles provocados pelo próprio Deus, ou feito por intermédio dos profetas no Antigo Testamento, ou seja, aqueles que foram operados pelos discípulos ou pelo próprio Jesus Cristo no Novo Testamento, nenhum deles veio do nada, todos eles vieram utilizando a matéria-prima de alguma coisa que já existia. É um jeito de Deus dizer, você já tem tudo que precisa. Lembra lá, 2 Reis 4, quando a viúva que está com o credor na porta querendo levar os 2 filhos como pagamento da dívida, lembra? A primeira pergunta de Eliseu para ela, declara-me o que tens? Porque Deus não trabalha com o que não existe, porque tudo Ele já fez. Tua serva não tem nada, se não tem nada não vai acontecer, porque Deus não vai aceitar você chamar Ele de incompetente. Não tem nada não, tem sim, alguma coisa tem. O problema é que você despreza o que você tem, porque você sempre acha que o que você tem não é suficiente, não é nada. Mateus capítulo de número 14, filhos, dai de comer a essa gente, nós não temos nada. Como não tem nada? Ó, tem aqui um rapaz que chegou trazendo 5 pães e 2 peixinhos, totalidade desse número é qual, gente?
7 não é 10, 7 é 7. 7 também não é 1. Por isso ele é o número da perfeição. Porque o número da perfeição não significa nem muito nem pouco. Ele representa o número da suficiência. Quem aqui já ouviu o jargão popular que diz assim: se melhorar, é Deus dizendo, isso é 7. Perfeito. O que é perfeito não precisa ser mexido. Vamos lá. 5 pães e 2 peixes. Jesus tem então ali junto aos discípulos uma quantidade de 7 itens. Quem ainda está comigo, diga amém. Amém. 7 itens. Quem está dando os 7 itens, se não me engano, ou é André ou Felipe, estão entregando para ele, porque ele diz assim: coloca aqui na minha mão que eu vou dar graça. Uma outra coisa, eu não sei quem ensinou crente a fazer culto de ações de graça depois da bênção recebida. Jesus nunca deu graça pela vitória que ele ia receber. Jesus só dava graça pelo que ele tinha na mão antes de receber. Ele não era grato pelo que Deus ia fazer, ele sempre era grato pelo que ele tinha. Aí ele diz: coloca aqui na minha mão. Aí aqueles que estão entregando os 5 pães e os peixes dizem assim: tem aqui 5 pães e 2 peixes, mas que é isto para tanta gente? Sabe o que eles estão dizendo? Nós vamos entregar, mas estamos com vergonha do que a gente, porque isso aqui é muito pouco para essa multidão toda. E quantas vezes a gente não faz a mesma coisa? Senhor, eu creio que tu podes, mas eu não tenho nem condições de entregar. Aí Deus diz assim: mas eu vou usar o que você tem. Aí você diz: mas o que eu tenho é tão pouco que vai servir para quê? Canta tão pouco, prega tão pouco, ora tão pouco, e o Senhor está dizendo: se você entendesse que na minha mão esse pouco não é pouco, ele é exatamente o suficiente para fazer o que precisa ser feito. O amor que nós temos por Deus e o amor que Deus tem por nós não nos dá autonomia para questionar aquilo que Ele vai usar, aquilo que Ele quer fazer, a forma como Ele quer se mover e agir. Quem entendeu até aqui, diga amém. Então Ele diz: eu não fui, e eu tenho um propósito em não ter ido. O propósito era de fato Ele morrer. E essa é a parte contraditória, porque a gente diz: se me ama, por que vai me deixar passar pela escola do sofrimento? Você sabia que as nossas orações mais sinceras são feitas na dor? É quando você acha que não tem mais nada a perder. Aí tu fala o que quiser falar. É. Pegue uma mãe enlutada da morte de um filho e veja ela fazer a primeira oração com verdade depois do luto. Tem coisa que tem mães aqui, se alguma delas já sepultaram seu filho, que se eu perguntar: diga aí, como foi que você falou com Deus? Isso aqui é a hora de acabar já, né, pastor? Que é para dizer que já está acabando, né, a bateria. Aleluia. Ou aquela oração que não foi verbalizada com a boca, mas foi sentida no coração e Deus ouviu. Vá ver qual é. Ela pensa que não tem mais nada a perder e fala para Deus o que pensa. E é nessa hora que ela revela quem ela é. E é nessa hora que Deus melhor se revela. Porque Deus não quer lidar com quem nós parecemos ser. Deus quer lidar com quem de fato nós. Segundo a psicologia, nós temos 3 eus em cada um. Primeiro eu. O eu que eu gostaria de ser. Que eu é esse? É aquele eu que você sabe que não é, mas pensa: se eu fosse escolher um eu para ser, eu ia ser assim. Esse é o primeiro eu. Segundo eu. Sua perspectiva de você mesma. O eu que você acha que é. Você diz: eu sou assim. E às vezes quem mora contigo está assim. Terceiro eu. O eu de verdade. Mas eu não sei que eu sou assim. Porque eu penso que eu sou aquele eu que meu marido sabe que eu não sou. Deus está dizendo: ei, se eu tiver que te colocar no esmeril, se eu tiver que te peneirar igual areia em obra, eu vou fazer. Que é para você entender, primeira coisa, que eu sei quem você é. Segunda coisa, eu vou te revelar quem você é. Não é para mim, eu sei quem você é, para você saber. E entender que mesmo sendo assim, eu te chamei.
Você quer ver? A gente olha para Maria e diz assim: Maria é adoradora. Ai, se eu quisesse ser alguém entre Marta e Maria, eu escolhia Maria. Escolhia Maria no primeiro episódio que está tudo bem. No dia do luto, quem vai ao encontro dele é Marta. Porque Maria está tomada pelo luto da morte do seu irmão. Jesus então toma uma decisão e ele diz: eu vou ressuscitá-lo. E ele convence os discípulos a irem lá. Veja, ele não obriga, ele convence. A insistência de Jesus com você não é para manifestar a força dele, é para manifestar em você a sua capacidade. Essa é a diferença de quem obriga e de quem convence. Jesus não estava dizendo vocês têm que ir, Jesus estava convencendo eles. Por quê? Porque o que ele tem a fazer, ele pode fazer sozinho, mas ele quer a sua participação. Ele não quer que você perca o que vai acontecer. Veja, ele depende do apoio de João para ressuscitar Lázaro. Ele depende da ajuda de Pedro para colocar Lázaro de pé? Não, ele disse: eu vou ressuscitá-lo. Mas ele não sai de onde está enquanto não convence os discípulos a irem com ele. Aí tá bom. Chega lá na aldeia de Betânia, Marta fica sabendo. Quando ela fica sabendo que Jesus está à entrada dos portais, ela vai para fora da cidade recebê-lo. E quando ela olha para ele, ela não dá nem Shalom, nem Adonai. Ela diz: se tu estivesse aqui, porque a intimidade tende a roubar a honra. Você pode fazer isso com teu pai, com a tua mãe, com teu vizinho, com teu marido. Se você não vigiar, isso vai acontecer com qualquer um. Mas não esqueça que ele te ama, mas ainda é o seu Deus. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta é uma mulher de muita fé. E eu disse que para a promessa se cumprir, você só precisa de? Você só precisa de? E você tem que entender que essa fé não é para dar a Deus o poder de fazer. Porque Deus não precisa da sua fé para nada. Você vai ter que falar isso agora, porque tem gente aqui que não acredita. Diga: Deus não precisa da minha fé para fazer nada. Você acha que Deus depende da sua fé para ser Deus? Já falei isso várias vezes, Gênesis capítulo de número 1. E disse Deus: haja luz. Quem foi que disse amém para a luz aparecer? Quem foi que disse eu creio? Quem foi que disse está ligada essa palavra, Jeová? Não, e disse Deus: haja luz e... Porque céus e terra, tudo que existe e que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, e nem por manifestação de fé. De acordo com o autor da carta aos Hebreus, diz o quê? Foram feitos céus e terra e criados pelo poder da sua palavra. Então Deus não precisa da minha fé para ter poder de fazer. E por que mesmo assim eu preciso continuar crendo? Porque Ele não depende da minha fé para fazer, mas eu dependo da minha fé para receber o que Ele já fez. Então por isso eu vou crer. Veja, antes de sair de lá e ir para a aldeia de Betânia, Ele disse: eu vou ressuscitar. Mas saiu enquanto os outros não foram? Não. Precisa dos outros para ressuscitar? Também não. Mas não quer ir sem eles. Por quê? Porque o que Ele quer fazer é dar a você condições de... Camille, tem diferença? Tem. Porque a maioria das pessoas aqui estão usando a fé como um veículo errado. Preste atenção. Para chegar em um lugar, se você tem carro e gasolina, você chega assim ou não? Não chega nada. Se você não souber aonde você quer chegar, como é que você vai saber que chegou? Gasolina vai acabar e você não sabe aonde está. Porque mais do que carro e mais do que gasolina, você precisa de um destino. Quem está entendendo, diga amém. Agora, quem tem destino, nem que seja a pé, chega ou não chega? Porque não é carro nem gasolina, é saber para onde eu estou indo que vai me dar certeza de que cheguei. Quando saber aonde cheguei. Camilo, o que isso tem a ver? Assim é a fé. Você pode estar com o instrumento certo, a fé. Você pode estar com a força certa, a fé. Você pode estar com a direção certa, a fé. Mas se ela estiver apontada para o lugar errado, não vai acontecer. Assim é a fé de Marta nesse dia. Veja, a fé dela é verdadeira. Complete aí para a gente terminar junto. A fé dela é verdadeira. É uma fé verdadeira, genuína. Só que olha como ela está totalmente destinada ao lugar errado. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta tem tanta fé que ela crê até no passado. Olha a conjugação verbal, gente. Se tu sabe o que ele está dizendo? Fé eu tenho, e tanto tinha que eu queria que tu tivesse aqui antes.
Porque se tu tivesse aqui, o que eu estou vivendo não tinha acontecido. Então você entende, Jesus chegou agora, mas eu não me alegro porque eu queria que ele tivesse aqui. Fé localizada, aonde ela não tem efeito, não é fé, é procrastinação. É você criar um motivo para aquilo que você não tem capacidade de crer. Ela pega a fé dela e joga no passado. Gente, com inteligência, fé no passado não resolve, porque o passado já passou. Mas Marta está dizendo, eu tenho tanta fé, que eu creio que se o Senhor estivesse aqui antes, o que eu estou vivendo agora não tinha acontecido. Mas eu vou perguntar de novo à igreja, fé no passado não resolve? Camila, mas será que eu também faço como Marta? Muitas vezes, quando você deixa de viver o que Deus tem para ti no futuro, porque tu ficas assim, se eu não tivesse sido mãe solteira. Se eu tivesse concluído a faculdade. Como se Deus não soubesse do destino da tua vida quando te entregou a promessa. Mas ao invés de olhar para o que Ele falou, hoje, aqui, agora, tu só olha para o que tu não fez, para o que Ele não fez, para onde Ele não operou. Há outras pessoas aqui que não veem o que Ele fez, mas ficam olhando para o que Ele não fez. Por que Ele não impediu aquele abuso quando eu tinha 6 anos de idade? Por que Ele não impediu aquela violência quando eu tinha 15 anos de idade? Será que Ele não viu o meu padrasto me tocando? Eu estou aqui falando de alguns exemplos de algumas pessoas. Será que Ele não viu aquilo que eu passei? Aí você pensa, Ele tinha que ter ido lá antes. E se eu te disser que a chegada dele hoje na sua vida, não importa qual é a época que você esteja atravessando, é a mesma coisa dele dizendo, ei, não importa o que eu fiz ou deixei de fazer antes, o que você tem que entender é que nada do que aconteceu ou deixou de acontecer antes vai me impedir de fazer o que eu estou decidido fazer agora. Levante as duas mãos para os céus aí agora. Jesus vai, entenda, levante as duas mãos para os céus. Você vai pegar o ombro coberto de alguém, porque em ombro coberto não pega Covid. Levante a mão, quando eu disser 3, você vai estender os braços sobre o ombro coberto de alguém. Vai sacudir a esta pessoa e vai dizer para ela, o que não aconteceu antes não impede o que vai acontecer agora. Vai, em nome de Jesus, digo o que não aconteceu antes. Não impede o que vai acontecer agora. O que aconteceu ou deixou de acontecer não vai impedir o que Deus está para fazer agora. Abusada ou não, Ele vai te levantar. Empobrecida ou não, Ele vai te levantar. Mãe solteira ou não, Ele vai te levantar. Com a empresa falida ou não, Ele vai te levantar. Sendo filho de quem você é ou não sabendo de onde você veio, Ele está dizendo, não importa de onde você veio, não importa o que você esperava que eu fizesse antes ou agora, se prepare, nada do teu passado vai impedir o que eu decidi fazer no teu presente. Eu vou fazer agora, Marta. Prega para os 3 aí como pregador pentecostal. Como, Camila? Grita para os 3 aí, diga é agora. Não vai, diga é agora. É agora. Camila, mas primeiro Ele tem que curar meu passado, história. Quer ouvir a verdade? O único jeito de curar o passado é você deixando Ele agir no presente. Se tu te abrires para acontecer, se tu te abrires para Ele fazer o que tu precisas fazer, o que Ele quer fazer, perdão, tu nem vai te lembrar. E lembrando não te machucará. Porque tu estarás bem resolvido. E diz a Bíblia que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Veja, olha o que fazemos muitas vezes como Marta faz. Se tu estivesses aqui, se eu tivesse conhecido fulano antes. Tem gente aqui agora que está dizendo assim, se eu tivesse aceitado Jesus lá na minha mocidade. Só que se eu te disser que hoje Jesus está aqui dizendo, tira esse si do teu passado e da tua boca.
Ele está dizendo, eu não vim no teu tempo hoje para me relacionar com o teu antes. Eu vim hoje porque eu quero me relacionar com o teu agora. Não olhem as coisas passadas, nem considerem as antigas. Eis que eu faço uma coisa. Aí ele vai ajustar a fé dela, ele vai ajudar a fé dela. Porque não é que ela não tem fé, ela tem fé, só está usando da forma errada. Aí ele olha para ela e ele diz assim, Marta, olha isso. Marta, o teu irmão vai ressuscitar. Aí olha o que ela faz. Ela pega a fé do passado e joga lá para o futuro. Aí ela diz assim, eu sei. Sabe qual é a conjugação do vernáculo grego aqui em João 11? Eu sei significa eu creio. Então vamos lá, Marta tem fé ou não tem? É crente ou não é? Acredita no poder de Deus ou não acredita? Mas ela vive jogando essa fé para o lugar. Ou ela manifesta a fé no passado e fé no passado não resolve. Ou ela joga a fé para o futuro e fé no futuro também não faz. Só que Jesus não vai embora. Ele fica ali e ele insiste com ela. Aí eu vou perguntar agora. E ele depende da fé de Marta para ressuscitar Lázaro? Porque crendo ela ou não, antes de chegar lá, ele disse o quê? Você entende que tudo que ele falou que vai fazer em você, com você ou através de você, já está decidido, carimbado, assinei? Você está entendendo isso? Camila, se isso tudo é verdade, então por que ele não faz? Porque ele não quer fazer sozinho. Ele quer que você crie expectativa, que você almeje esse dia, que você viva essa hora, que você acredite do jeito dele. Então, ao invés de ir embora e dizer, Lázaro, vem para fora, não, ele fica ali com Marta. E fica ali tentando corrigir a fé dela. Você sabe por quê? Porque hoje ele está ali, mas um dia ele vai embora. E quando ele for embora, a fé dela precisa estar no lugar certo. Por quê? Porque aí não depende se ele chega na aldeia de Betânia ou não. Porque depois que você tem a fé no lugar certo, o Jesus em carne não precisa aparecer onde você está. Se a sua fé estiver no lugar certo, ele vai aparecer fazendo um milagre aonde quer que você esteja. Aí ele diz, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Que é isso? É ele animando a fé dela. Marta, teu irmão vai ressuscitar. Aí ela pega o ânimo e joga para o futuro. Eu sei que significa eu creio. Naquele grande dia, não, Marta. Você tirou a fé do passado e jogou para o futuro. E eu não quero tua fé no futuro. Camila, mas a Bíblia não diz que a fé é a expectativa das coisas que ainda vão acontecer? É, mas não lá. Aqui. Ou seja, Camila, a fé projeta meu futuro? Projeta, se você crê no futuro no... Óbvio. Só que ela pega e vai direto para o futuro. E para um futuro que ela não tem acesso. Aí ela diz assim, eu sei, naquele grande dia, ela está pensando que ele está falando da ressurreição de todos os mortos. Aí Jesus diz assim para ela, Marta. E é a última vez que ele corrige. Por quê? Porque está cansado? Não, porque vai ser o suficiente para entender agora. Marta, e agora ouça com atenção, gente. Jesus é a única pessoa, seja quanto homem ou na eternidade quanto Deus, que pode conjugar a sua vida presente em qualquer classe temporal. Por exemplo, Jesus, se quisesse, poderia olhar para Marta e dizer assim, Marta, eu fui a ressurreição e a vida. Poderia, Camila? Poderia. E por que poderia? Porque a Bíblia diz que o Cordeiro já havia sido entregue antes da fundação do mundo. Então, se ele quisesse trazer a prova sacrificial lá de antes na construção do mundo, ele poderia. Guarde o que eu vou lhe dizer agora. Antes do haja luz, já havia cruz. Jesus não é plano B de Deus. Bota essa mente no lugar. O Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Então preste atenção. Jesus poderia, se quisesse, minha irmã, ele poderia ter dito, Marta, eu fui a ressurreição e a vida, e estaria certo. Mas ele não conjugou assim, sabe por quê?
Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas Marta não. Tudo que nós temos é o presente. Então ele não vai conjugar um tempo do qual ela não conjuga. Jesus nunca vai exigir de você um tempo que você não pode dar, uma coisa que você não pode fazer, um lugar que você não pode estar. Nunca vai exigir de você uma fé que você não pode dar. Ele poderia ter dito, eu fui, mas sabe por que ele não fala? Porque ela não pode ir no passado. Se ele quisesse, ele também poderia ter dito, Marta, eu serei, como evidência do sacrifício da cruz que aconteceria só no futuro. Mas também não diz, Marta, eu serei. Sabe o que ele faz? Se limita ao tempo que ela pode receber. Já parou para pensar que passado chama-se passado e futuro chama-se futuro, mas o que temos agora chama-se que é dádiva, né? Aí ele não diz, eu fui, e também não diz, eu sei. Ele diz, eu. Porque eu sou não é passado. Eu sou não é futuro. Eu sou é o quê? Eu sou é o quê? E aí ele diz, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim. Quando? Ontem. Quando? Amanhã? Vamos trocar o hoje, ou melhor, vamos acrescentar o hoje por hoje, aqui e agora, vamos? Então vamos lá, quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ele está dizendo ontem? Ele está dizendo amanhã? Ele está dizendo quando? Aqui e agora. Marta, teu irmão vai ressuscitar e não é naquele grande dia não. Marta, eu não precisava estar aqui 4 dias antes não, porque o que eu estou para fazer agora vai te fazer esquecer que eu não vim há 4 dias atrás, porque aquilo que eu estou para fazer agora não vai ser impedido pelo que eu fiz ou não fiz antes. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim hoje, aqui e agora, ainda que esteja morto, viverá. Aí chega Maria e diz, se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido, e chora. Jesus vê ela chorar e eu te pergunto, por que está chorando se sabe que vai ressuscitar? Porque aquilo que eu sinto e aquilo que você sente não muda o que ele pode fazer. Meus sentimentos não manipulam o que o Senhor vai fazer. Mas ele não deixa de sentir o que eu sinto só para mostrar para mim que ele se importa. Onde o puseram? Aí Marta diz, já cheira mal. Está muito tempo lá. Sabe o que já cheira mal significa isso? Está lá há muito tempo. Tem áreas da sua vida que estão como a sepultura de Lázaro. E tem gente hoje aqui que está com a fé de Marta e Maria, que crê, mas diz assim, já faz muito tempo. Gente que está aqui diz, Camila, eu sirvo ao Senhor mais tempo do que sou afastado de sua presença. Creio no Deus Todo-Poderoso, mas quando eu me lembro do ministério que Ele disse que eu ia ter, quando eu me lembro do tanto que Ele disse que ia me usar, quando eu me lembro que Ele disse que ia salvar meu marido, tirar meu filho das drogas, quando eu me lembro que Ele ia me prosperar, que Ele ia aumentar a minha empresa, quando eu me lembro, vai ver, tem alguém aqui que olha a projeção da obra da igreja e diz, eita, Deus já me revelou isso há muito tempo, e o seu muito tempo às vezes significa, já cheira mal, isso tem muito tempo, mas o Senhor está dizendo, eu não estou te perguntando quanto tempo, eu só estou dizendo, me leva lá onde está, me coloca de frente de onde está. Aí eu vou te perguntar, Jesus sabia ou não sabia em que sepultura Lázaro estava? Sabia ou não sabia? Mas Ele quer que a gente leve Ele. É um jeito que Ele tem de fazer a gente se mover com a fé para o lugar certo. É por isso
isso que a gente traz a foto para o trabalho de intercessão. Não é porque Jesus não conhece o cabra, a gente sabe que conhece, mas é um jeito da gente dizer, ó, tô levando o senhor lá. Aí, ó, já cheira mal. Quem está entendendo o que Deus está falando? Ele chega diante da sepultura de Lázaro. E ele chama o nome de Lázaro. Lembra quando ele disse que ele estava dormindo, mas Jesus ia despertá-lo? Jesus prova isso agora. Alguém pergunta, como pode estar dormindo se estava morto? É porque Jesus está dizendo, para mim trazer Lázaro à vida é tão simples quanto acordar alguém de um sono. Você diz, já cheira mal, e o Senhor está dizendo, eu resolvo a tua vida com um telefonema, quando você botar sua fé no lugar certo. Se prepare, porque eu vou liberar uma palavra profética agora. Camila, eu não creio, eu não estou com fé. Então vem na minha fé, meu irmão, que hoje eu estou igual a Eliseu. Ainda que você diga, não, meu Senhor, daqui neste tempo, um ano determinado, vai se cumprir. Porque eu não estou falando aqui de acordo com a expectativa que você tem em mim. Eu estou falando aqui de acordo com a expectativa que eu coloquei em Deus. E Deus está me mandando dizer que Ele vai fazer obras repentinas, que tão simples quando acordar alguém de um sono. Deus vai trazer gente que está longe, Deus vai trazer gente que estava podre, Deus vai trazer gente que estava morto, e Ele está dizendo, eu vou chamar teu ministério pelo nome, eu vou chamar o teu marido pelo nome, eu vou chamar esta unção de cura pelo nome, e você vai ficar atordoado pensando, já cheira mal, mas hoje Ele vem aqui e aplica esta palavra te dizendo, Lázaro, vem pra fora, vem ministério, vem chamada, vem prosperidade, vem honra, vem casamento, vem reconciliação, vem restauração, vem. Diga pra mim, e o que impediu Lázaro de ressuscitar, gente? Nada. Ele veio ou não veio? Veio ou não veio? Já estava cheirando mal, mas veio ou não veio? Gás carbônico sendo liberado, mas ele veio ou não veio? Já estava em estado de putrefação, mas veio ou não veio? Porque quem chamou? Quem chamou? Passeia no passado, executa no presente, promove no futuro. Ele está dizendo, eu caminho no tempo, eu caminho no meu tempo. E tu dizes, eu não tenho tempo. E o Senhor está dizendo, eu sou o tempo, e te prepara, porque eu vou fazer em 1 minuto o que não fiz em 4 anos. Eu vou fazer em 1 dia o que não fiz em 4 meses. Isso é profético, quem acredita fica de pé. Fica de pé, tenda. Se tem um louvor, pode soltar a parte dele, Aline. Ninguém se mova agora do lugar, só fique de pé. Yeshua. Esse é o nome, esse é o nome. Cante. Yeshua. Nossa fé.
Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, a casa é dele. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, mais uma vez. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, declare que a casa é dele, é tua casa. Esta casa é sua casa, ela pra você. Aparece aqui, Jesus. Jesus, apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche essa vida, Jesus. enche este lugar. Dá retorno pra mim aí. Apareça, que o teu nome cresça. Vem. Segura aí só um pouquinho. Oh, aleluia. Chega de botar a fé no lugar errado. Tá na hora da gente colocar a fé no lugar certo. No passado? No futuro? Hoje, aqui e agora. Deus precisa da minha fé para fazer? Não. Mas por que eu vou crer? Porque eu preciso da minha fé para receber o que Deus já fez. Camila, então o que nós estamos afirmando aqui nessa noite? Nós estamos afirmando que já está feito. Porque a Bíblia diz que Deus não vê as coisas como serão, porque para Ele todas as coisas já são. Por exemplo, tem gente aqui hoje, aqui agora, que pensa assim: primeiro eu vou me consertar, Camila, vou resolver umas coisas que eu tenho para resolver. E aí depois que eu arrumar minha vida, eu entrego minha vida para Jesus. Só que Jesus não te vê como será, Ele te vê já sendo. E é por isso que Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis. Porque para Ele não importa como você está, Ele sabe quem você é. E aí Ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele disse: e eu vos julgarei? Não. Ele disse: quando você chegar, eu vou te dar alívio. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele disse: e eu vos aliviarei. Tem gente que está aqui que diz assim: Camila, eu vou consertar primeiro e depois eu vou. Você está querendo fazer coisas antes para vir depois. Sabe o que isso significa? Que você nunca vai vir quando tem que vir. Que é quando? Agora. Porque você fica: eu vou consertar as coisas antes para ir. Ou seja, você trabalha com passado e futuro, mas nunca trabalha com presente. E é por isso que você não vem. E sabe por que você não consegue se consertar? Não é porque você não tem vontade real. É porque o próprio Jesus disse assim: sem mim, nada podeis fazer. Camila, o que isso significa? Significa que não interessa quanto tempo o Lázaro da tua vida está morto. Seja ministério, seja casamento, seja família, seja vida espiritual. Eu não sei qual é a área da sua vida, mas o eu sou, tempo presente, está hoje e aqui para tomar a tua vida como prioridade. E Ele está dizendo: ei, sabe por que você não consegue consertar a sua vida? Porque sem mim nada podeis fazer. Ah, Camila, eu sou essa pessoa. Essa palavra falou muito comigo hoje. Mas eu vou resolver uma situaçãozinha que eu tenho, um tico-tico no fubá. Depois eu vou, pois eu te digo, e Jesus me autoriza: vem você, o tico-tico e o fubá. Camila, olha, eu vou até te ser sincera, eu vou fazer uma aliança com Deus aqui, um concerto. Aqui aonde eu tô, porque Deus sabe, mas não concorda, porque não foi Camila e nem igreja, gente. Foi Jesus que disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que Ele diz:
Mas aquele que se envergonhar de mim, ou seja, eu quero que todo mundo continue olhando para frente, tá? Para o altar, para o Senhor. Só ouça a minha voz. Todos ainda me ouvem bem? Digam amém. Ele diz assim: mas aquele que se envergonhar de mim, diz o Senhor, também ficará envergonhado diante do meu Pai que está no céu. Ou seja, gente, a maioria das pessoas que precisam fazer uma aliança com Deus não fazem, não é porque não creem. Crer, elas creem, mas manifestam a fé da maneira errada. Elas creem, mas não vêm, sabe por quê? Porque sentem vergonha. Camila, e o que eu faço se eu sinto vergonha? Assim te diz o Senhor: vem com vergonha mesmo. Porque a vergonha é passageira, mas tua salvação é eterna. Só que tudo que Deus quer que nós vivamos no céu depende da atitude e da decisão que nós vamos tomar agora. Ah, Camila, mas é que eu vejo o povo indo chorando lá para frente. Eu não tenho vontade de chorar e nem precisa chorar. Vida com Deus não é sentimento, é decisão. Ah, Camila, mas é porque um amigo meu disse que sentiu um arrepio e foi. Se eu sentir um arrepio, eu vou. Quer sentir arrepio, tira a roupa no frio. Vida com Jesus não é arrepio, é decisão. Crê que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens? Creio. Crê que em breve Ele vai voltar para buscar a sua igreja? Creio. Crê que Ele é o teu Senhor? Também creio. Então por que não entregou a vida a Cristo ainda, moça? Tá na hora. Tá me pegando aí, chefe? Tá dando para pegar? Vai me pegando aí. Então preste atenção que nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, vai sair do lugar quem estiver no lugar. E aí não importa onde você está, vai sair do lugar e vai vir lá no altar de Deus. Vai funcionar da seguinte maneira. Quem está aqui fora, o altar vai ser aqui no telão. E quem está lá dentro, o altar é o altar da igreja mesmo. Isso é muito sério, gente. Quando eu disser 3, quem está afastado, distante, desconcertado. Eu sou de uma igreja aqui perto. Posso ir aí na frente e receber oração? Não vem que eu não estou te chamando. Não, mas é que eu estou sentindo de orar. Ore aí na tua cadeira. Não vem ocupar um espaço que não lhe cabe. Agora, Camila, a palavra foi para mim. Sentindo ou não, Deus falou comigo. Só eu estou afastado. Eu estou no rolo. Tem gente aqui que não é tico-tico no fubá, não. Estou no rolo. Pois eu te digo, vem a pipa, o cerol, a rabiola, vem tudo junto. Camila, meu problema é mais grave. Eu estou com um bagulho que eu vou usar ainda hoje. Inclusive eu tenho 3 clientes que eu vou distribuir hoje aqui. Vem você. Se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele quer vir também. Porque Jesus não disse se conserta. Jesus disse: vem como você está. Quem conhece aqui a minha história sabe. Eu não vim arrumadinha não. Eu vim com bermudinha de 2 palmos, barriga de fora e tênis do baile. Eu imagino alguém olhando para mim e dizendo assim: isso aí não dá nada. E eu imagino Deus olhando e falando: então prega para mim. E hoje eu estou aqui para te mostrar que vida com Deus não é sentimento, é decisão. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí tem gente aqui que está dizendo assim: não, Camila, eu não sou crente não, eu só venho porque eu gosto. Tu é crente. Porque ninguém está dando aqui bolo, guaraná. Você veio aqui para ouvir palavra porque você ama a palavra. Você diz: não, Camila, é que eu estou desviado não frequenta culto. Tu é afastado e morre de saudade. Tem crente aqui que não pedia e quer a bolsa para ir embora. E o que se diz desviado está aqui dizendo: eita que Jesus me arrochou hoje. Porque você reconhece quando Deus está na casa. Então vai funcionar assim. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, quem estiver na região aqui da tenda, em qualquer uma dessas 3 ou fora delas,
sabe que está afastado dos caminhos do Senhor. Não interessa se está no estilo ou não. Tudo que Deus tem para fazer depois depende do que você está depende do que você está disposto agora. Amém? Então, quando eu disser 3, você vai sair do seu lugar. Você que sabe. E ninguém vai te tocar nem te pegar pela mão, não. Camila, mas tem que ir aí na frente? Tem. E tem que falar o quê? Não precisa falar nada. Porque eu só estou chamando quem sabe. E isso vai ser sua confissão pública de fé. Quem está aqui na tenda no 3 vai vir para o altar. E o altar agora é aqui. E quem está lá no templo, minha voz está sendo ouvida aí na nave também? Camila, eu estou aqui na nave. E Deus falou comigo, eu tenho que fazer uma aliança hoje. Eu tenho que voltar, eu tenho que consertar. Você vai sair do teu lugar e vai lá para o altar. E eu não quero ninguém andando agora. Ficou aqui até agora, que diferença faz mais 5 minutos? Está repreendido toda a inquietação. Eu conto 1. O evento já está sendo filmado, então abaixa o seu celular e começa a interceder. Eu preciso mais da intercessão do que do celular agora. Eu conto 2. Finja que está orando. Comece a orar agora. Comece a orar. Me ajude em oração. Aonde houver alguém agora, peça ao Espírito Santo para convencê-lo, para convencê-la. 2,5. Camila, sou eu. Eu preciso hoje voltar. É você? Prepara e prepara para adorar o Senhor com uma canção. 2,45. Camila, sou eu. É você? Tira o pé do chão agora que eu estou te esperando aqui no 3. Cataline, vem que eu estou te esperando. Vem. Vem que eu estou te esperando. Você é. De saudade. Aleluia. Vem mais pra cá, vem.